Olá, mãe de adolescente, seja muito bem-vinda ao episódio 2 da jornada Viva Adolescência. Hoje a gente vai saber como que seu filho realmente funciona na chegada da adolescência e por que nada do que você tentou até agora funcionou. Ontem você entendeu por que você se sente tão perdida, né, nessa mudança com seu filho na chegada da adolescência e por que isso não é culpa sua. Tudo isso você viu no episódio 1. Se você não viu ainda, aproveita, entra no grupo, porque vai ficar disponível por pouco tempo o episódio 1 para você assistir. E no episódio de hoje, você vai descobrir o que ninguém contou. Uma oportunidade única de entender a mente do seu filho. Como que o seu filho funciona emocionalmente nessa fase da chegada da adolescência. E quando você entende o funcionamento dele, a comunicação começa a destravar e tudo começa a fazer sentido. Vou falar um pouquinho do neurodesenvolvimento da adolescência, para você ver que tudo que a gente vai conversar aqui, tudo que você vai ver sobre a questão do padrão de funcionamento do seu filho adolescente, não é coisa de achismo, não é uma coisa da minha cabeça. É neurodesenvolvimento da adolescência, é funcionamento do corpo do seu filho, de acordo com o desenvolvimento do sistema nervoso dele, tá? E as transformações cognitivas, né, comportamentais e emocionais durante a adolescência, elas são notáveis. Todo mundo vê essa mudança, né? Mas, embora as influências ambientais, né, o ambiente que seu adolescente cresce, que ele se desenvolve, isso desempenha um papel crucial nessas alterações, muitos dos comportamentos observados em adolescentes, mesmo de diversas culturas, de eras, né, refletem mudanças e função do sistema nervoso. Então, sim, o desenvolvimento e a mudança do sistema nervoso dele interfere no padrão de funcionamento do seu filho adolescente. E é durante esse período que essas conexões entre diferentes áreas do cérebro, elas se intensificam muito mais, e elas se aprimoram, né? E, notavelmente, o que acontece com ela, justamente nessa fase, os circuitos na região anterior do cérebro, né, principalmente na parte do córtex pré-frontal, eles estão em desenvolvimento intenso. E só que, enquanto eles estão desenvolvendo, eles ainda permanecem suficientemente imaturos, levando a comportamentos mais impulsivos e imediatistas. Então, pense só, hoje a ciência já comprovou que o córtex pré-frontal, essa área responsável pela tomada de decisão do seu filho adolescente, ela só está totalmente desenvolvida aos 25 anos. Por isso que o jovem, né, o adolescente, o jovem, até essa idade, ainda tem tantos comportamentos imaturos, tantas questões imediatistas. Só que hoje eu venho destacar para você que se você está na chegada da adolescência, nesse período ali, onde ele está saindo da pré-adolescência, entrando na adolescência, esse período da puberdade, essa é a melhor fase para você entender a mente do seu filho adolescente, ajustar a sua comunicação com ele para aumentar o vínculo e eliminar os conflitos tão comuns na fase toda da adolescência. Então, se você aproveitar agora, se o seu filho está nessa fase agora, que você está vendo essas mudanças maiores começando a acontecer, aproveita, mãe. Esse é o momento para você agir, para você entender a mente do seu filho adolescente e se conectar verdadeiramente com ele. Então, agora, você precisa aproveitar essa oportunidade de entender a mente do seu filho adolescente. E, para isso, eu trouxe até apenas algumas das notícias que a gente vê o tempo todo na internet, nos noticiários, na TV, nos jornais, coisas que estão acontecendo com o nosso adolescente. Eu trouxe aqui para vocês 3 situações que são gritantes, que a gente observa, tá? Primeiro aqui, ó, na Folha de São Paulo, adolescente sente tudo demais e os pais precisam ajudar a frear reações com calma. Por que isso acontece? Olha só o que diz: o córtex pré-frontal, responsável pela regulação emocional, só se consolida por volta dos 25 anos, viu? Que eu acabei de falar para vocês. Então, sim, mãe, nessa fase agora da chegada da adolescência, e até se consolidar totalmente esse desenvolvimento lá para os 25 anos, o seu filho, ele sente demais, mesmo. Então, sabe quando você talvez fala assim, ai, mas que drama, tudo é intenso demais. É intenso mesmo, porque faz parte do desenvolvimento dele. E quando a gente traz para a consciência da questão do padrão de funcionamento dele, isso muda totalmente. Muda porque faz você parar de reagir no automático com ele, entendendo que tem coisas que fazem parte do desenvolvimento dele. E como que você pode ajustar? Porque, embora
essa parte do desenvolvimento adolescente, ela aconteça para todos estão passando por essa fase, tem adolescentes que têm padrões de funcionamento diferentes dos outros. Então, às vezes, o que vai funcionar para um dos seus filhos, se você tem 2 ou mais, né? O que vai funcionar para um, o jeito que você comunica, o jeito que você fala, as coisas que você faz, pode não funcionar para outro. E por que que não? Por que que não funciona? Justamente porque cada um tem um padrão de funcionamento diferente. E eu vou falar um pouquinho mais disso lá para frente, no episódio de hoje ainda. Outra notícia que eu trouxe aqui, olha, ansiedade. De 2014 a 2024, o atendimento a crianças de 10 a 14 anos subiu quase 2.500% no SUS. Gente, tem noção disso? 2.500%. Adolescentes, justamente nessa fase que eu falo para vocês, olha, de 10 a 14 anos. Está aumentando drasticamente o nível de ansiedade desses adolescentes. E essa ansiedade vai refletir no comportamento dele, vai, vai interferir no padrão de comportamento dele, nas reações dele, em todas as questões que ele está lidando. Por quê? Ele está ansioso por causa de todas as coisas que estão acontecendo. Uma das coisas que aumenta a ansiedade, inclusive, é essa notícia aqui do lado, olha. Excesso de redes sociais está associado a 45% dos casos de ansiedade em jovens. Então, hoje em dia, eles ainda têm essa questão do aumento da ansiedade por conta das redes sociais, da internet, dessa exposição toda que eles estão sendo expostos agora, né, com toda essa internet. Então, está comprovado isso, que tudo isso está transformando os nossos adolescentes. Então, a adolescência já é uma fase naturalmente desafiadora, né? Você lembra aí quando você era adolescente, como que era? Os adultos também achavam que a gente, na nossa fase que a gente era adolescente, os adultos também achavam que a gente era difícil de lidar. Eles também questionavam, eles, né, reclamavam dos nossos comportamentos. E como que a gente reagia quando os nossos pais nos davam um sermão, nos orientavam, colocavam limites? Como que era a nossa reação? E hoje a questão da rede social está piorando mais a parte da socialização dos adolescentes, está piorando essa parte da ansiedade, depressão, porque eles se comparam o tempo todo com o outro. Então, o jeito deles lidarem com as situações está muito mais diferente, né? Muito mais intenso. E aí, quando fala dessa parte do comportamento imediatista, se eles já têm uma tendência de ser imediatista, de serem impulsivos, hoje com a tecnologia, com a internet, que é tudo ali para eles, um choque de dopamina o tempo todo, quando eles não estão ali, eles ficam entediados o tempo todo. Então, a gente vê que tudo isso está acontecendo. Por isso, é tão importante agora, a gente, quanto mãe, a gente ter esse olhar para o nosso adolescente. A gente perceber que o nível de ansiedade está aí, está acontecendo. Muitos estão passando por ansiedade. O nível de estresse, o excesso de tela está prejudicando eles. E que eles precisam, sim, da gente para ajudá-los a se autorregular, porque eles ainda não têm essa capacidade cognitiva de controlar, de se autorregularem sozinhos. Então, eles precisam da gente direcionando isso. E aí, quando a gente não consegue se autorregular, quando a gente não olha para a gente, fica muito mais difícil conseguir fazer isso. Por isso que no episódio 1, eu falei muito sobre você olhar para você, sobre você entender os seus padrões de comportamento e se olhar e aprender a regular as suas emoções para que você possa ajudá-lo também nessa fase. E aí eu vou trazer para você aqui também outros dados que mostram realmente a dificuldade da conexão com os pais e os filhos e por que está tendo tanto problema. Então, olha só, mais de 70% das reações de irritação, impulsividade e fechamento emocional dos adolescentes nessa faixa etária, de 10 a 14 anos, não tem nada a ver com rebeldia. Olha só, que é o que normalmente a gente pensa, ele está muito rebelde. Mas na maioria das vezes, 70%, tem a ver com a reorganização cerebral e emocional do seu adolescente. E mais de 65% dos conflitos entre mães e pré-adolescentes nessa idade são causados por quê? Falhas de comunicação, não por desobediência. Mãe, é tão sério a gente ter essa consciência, é tão libertador a gente entender isso para a gente se conectar com o nosso filho adolescente. Então, vamos parar e vamos pensar nisso aqui com seriedade? Olha só, será que os problemas que você está tendo aí com o seu filho adolescente são rebeldia mesmo? Ou é apenas o cérebro dele se reorganizando?
É apenas o emocional dele se ajustando, ele aprendendo a lidar com essas emoções e reagindo num modo impulsivo, por não ter esse controle emocional ainda. Será que esses conflitos que você está tendo com o seu adolescente é por desobediência mesmo? Ou será que são apenas falhas na comunicação? Porque até pouco tempo você falava com ele com uma linguagem voltada para a infância, né? Com o jeito dele infantil, de criança ainda. Agora esse jeito de conversar não funciona mais. Esse jeito agora não serve mais para falar com ele, porque ele agora não é mais uma criança, mas ele também não é um adulto. Então, como que você vai adequar a sua comunicação para essa fase tão desafiadora para você, eu sei, mas para ele também, que está se descobrindo, está realmente buscando a sua identidade, a sua autonomia, buscando saber quem ele é. Então, pensa só, falhas da comunicação, não é só por rebeldia, não é só por desobediência, é por causa de reorganização cerebral e emocional e falhas na comunicação. Então, vamos ajustar essa comunicação, entendendo o padrão de funcionamento do seu filho, que você vai ver que isso vai ser libertador, isso vai eliminar drasticamente os conflitos que você tem com o seu adolescente, ou que pode vir a ter ainda na fase da adolescência. Porque você vai entender que não é pessoal quando ele se irrita, quando ele reage, quando ele é impulsivo com você. Não é contra você. Às vezes a gente acaba trazendo para o lado pessoal, né? Ele se magoa e pensa, não, mas meu filho está fazendo isso para me irritar. Poxa, por que meu filho faz isso e me machuca tanto? Eu faço tudo com tanto amor. Eu sei que você faz tudo com todo o amor para o seu filho. E muitas vezes parece que ele não dá valor a todo esse amor, a todo esse carinho que você tem com ele. Não é assim que acontece? E dói isso. A gente sente isso, dói. A gente perceber que a gente dá todo o amor, que a gente faz tudo pelo nosso filho, e que ele é ingrato, que ele bate a porta, que ele responde, que ele se nega a fazer alguma coisa quando a gente pede. É rebeldia, é desobediência. A gente se irrita, a gente se magoa com isso. Mas não é contra você, mãe. Por mais que pareça, por mais que às vezes ele fale, ele pode até te falar que te odeia quando você dá um direcionamento, quando você vai ensinar alguma coisa. Muitas vezes o filho fala isso, né? Eu te odeio. Mas no fundo, não. Ele só não está sabendo lidar com isso. Ele não está aprendendo. E quanto mais a gente bater de frente com ele, vai piorar. Não estou dizendo aqui, de hipótese alguma, que agora é para você deixar o seu filho fazer o que você quer, o que ele quiser, falar do jeito que ele quer, que você tem que aceitar, porque é o jeito dele. Nada disso. Isso é que eu estou trazendo para você compreender por que ele tem essas ações e essas reações impulsivas. E que a gente, ajustando a nossa comunicação, mas com firmeza, mostrando a nossa autoridade, mostrando a importância do respeito, mostrando os limites, mas ajustando a nossa comunicação na hora de mostrar isso, a gente consegue eliminar esses conflitos, ok? Então, não é sobre permissividade, não é sobre deixar ele fazer nada, ele precisa, pelo contrário, ele precisa do nosso direcionamento, ele precisa dos limites que a gente vai colocar. Só que a gente tem que entender que não é pessoal essas reações dele, é apenas do desenvolvimento dele, ok? E porque, olha só, ele está mudando. Isso a gente tem que ter na nossa mente, você tem que ter, mãe, na sua consciência o tempo todo. Ele está mudando. Só que, olha só, ele precisa de você mais do que nunca. Esse é o momento que ele está perdido. E que o seu direcionamento, o seu carinho, o seu amor, a sua atenção, a sua compreensão, o seu olhar para ele, entendendo que ele está ali em transformação, que ele ainda precisa de você para direcioná-lo aí, para que ele tenha essa fase de adolescência mais leve, que ele consiga lidar melhor com essas mudanças hormonais mesmo que ele está passando. Ele precisa de você mais do que nunca. E por isso é importante você ter esse olhar, tá? Porque ele precisa do seu direcionamento. E por que eu estou falando isso? Porque nessa fase que tudo está mudando, tá o cérebro, o corpo, o comportamento, os saberes dele, as coisas que ele está aprendendo, porque antes ele aprendia tudo só da forma como você passava para ele, você, a família, passava para ele. E agora ele está aprendendo coisas de fora, né? Coisas fora ali do seu ambiente familiar. Então, as experiências, as relações dele, tudo está mudando agora. Tudo muda na adolescência. Então, vou falar um pouquinho da parte fisiológica, né, dessas mudanças hormonais, para você poder entender um pouquinho desse comportamento dele também, tá? A alteração fisiológica,
mais importante durante a adolescência é a puberdade. A puberdade é um processo que envolve um conjunto de mudanças neuroendócrinas, isto é, que tem a ver com o aumento da produção de hormônios em meninas e meninos. A puberdade altera a forma com que o corpo, incluindo o cérebro, funciona. E se o cérebro muda, também mudam os comportamentos, também são desencadeados e regulados pelo cérebro, né? Então, todos os comportamentos que são desencadeados, que são regulados pelo cérebro, eles vão mudar porque o cérebro está em transformação. E aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês verem, né? Eu sei que muitas vezes vocês já até sabem disso, mas tem coisa que a gente realmente precisa lembrar. E a gente precisa entender essa questão do padrão. Eles estão passando por transformações total no seu organismo. E o seu cérebro, seu sistema nervoso está mudando também. Então, por exemplo, nos meninos, que essa fase da puberdade é ali entre os 9 e os 14 anos. Nas meninas, entre os 8 e 13 anos. Normalmente a menina se desenvolve um pouco mais cedo do que os meninos, né? Elas amadurecem mais cedo. Isso é fisiológico. E, por exemplo, nos garotos, um hormônio que aumenta em concentração até centenas de vezes, presta atenção, centenas de vezes maiores, durante a puberdade, é a testosterona. Então, nessa fase, esse aumento da testosterona, ele é necessário para o desenvolvimento das características sexuais masculinas. Então, contudo, em todas as fases da vida, esse hormônio ele é secretado também para preparar o corpo para situações de competição. Então, olha só, nessa fase é necessário, né, para o desenvolvimento das características sexuais masculinas, mas durante todas as fases da vida, esse hormônio ele é importante e secretado também para que o corpo se prepare para situações de competição. Então, nessa fase de transição, altas concentrações de testosterona podem ser interpretadas pelo cérebro, porque, olha, ele recebeu uma dose de testosterona porque está no desenvolvimento ali. Mas o cérebro pode interpretar isso como a necessidade de se defender, e isso pode gerar o quê? Comportamentos agressivos e conflitos sociais. Então, por que os meninos nessa fase eles ficam tão agressivos? Quando você vai falar alguma coisa, eles já ficam irritados, muitas vezes, eles já ficam mais agressivos. Tem a ver com isso. O cérebro dele interpretando toda essa quantidade de testosterona que está chegando ali como uma necessidade de competir, como uma necessidade de defesa, de se proteger. Então, ele já começa a reagir no automático de uma forma mais agressiva. E nas meninas, né? Então, durante a puberdade, as garotas, elas já produzem muito mais o quê? O estrógeno e a progesterona, né? Estrógeno e progesterona, do que os meninos nessa fase. Esses hormônios nas meninas, além de serem responsáveis pelo desenvolvimento das características físicas femininas, eles também alteram o humor. Então, com essas concentrações de hormônios nessa fase, eles passam a flutuar mensalmente nas garotas, né, quando elas começam o ciclo menstrual. Então, mensalmente está tendo essa oscilação desses hormônios, e isso deixa as meninas muito mais propensas a apresentar aquela tensão pré-menstrual, né, a TPM, muito mais aflorada. Isso pode contribuir para o desenvolvimento de transtorno como depressão e ansiedade. Então, por que as meninas nessa época, né, tá toda essa mudança hormonal nelas? Então, elas ficam oscilando. E aí tem muita questão da comparação com outras meninas, de ser aceita também no ambiente. Então, elas podem desenvolver ansiedade e depressão. Entende como que é uma parte fisiológica do desenvolvimento dele? Imagina como é que fica a cabecinha deles com toda essa mudança hormonal, tendo que se conhecer, se percebendo essas mudanças no corpo, tendo que lidar com todas as questões que estão aprendendo à volta deles, observando tudo, sendo cobrados já para agir como mais responsáveis, porque não são mais crianças, mas ao mesmo tempo não podem fazer determinadas coisas que eles gostariam de fazer, porque eles querem ter a liberdade de decidir de fazer o que eles querem, mas tem coisas que eles ainda não têm essa liberdade. Então a cabeça deles realmente fica mil. Então a gente precisa entender isso para ajudá-lo e para a gente também trabalhar isso. E por que é importante a gente entender isso? E que o corpo, ele o tempo todo, ele dá sinais de como a gente funciona e de como seu filho funciona também, tá? Então, o corpo, ele explica o que a mente esconde. Então, sabe que eu tinha falado lá no episódio 1? Se a gente tivesse um manual de instruções, né, um guia para a gente lidar com a nossa filha adolescente, e tem. É isso que eu venho trazer para você. Essa oportunidade de você saber algo diferente, algo que você nunca ouviu hoje. Eu sei que existem várias ferramentas, vários cursos, vários especialistas
que falam sobre adolescente, que falam sobre desenvolvimento do adolescente, no desenvolvimento do cérebro do adolescente, de forma geral. Só que o nosso corpo ele é muito mais profundo do que isso. E o nosso corpo, ele dá exatamente como é o padrão individual de cada um. É como se fosse um mapa do nosso funcionamento. O seu filho tem um mapa dele e você tem o seu mapa. Né? Pensa assim na questão da digital. Você não tem a sua digital que identifica exatamente quem é você? Que ajuda no reconhecimento da sua identidade? O corpo, ele é como se fosse essa digital toda. O corpo do seu filho, o formato do corpo do seu filho, ele explica exatamente como a mente dele funciona. E quando você aprende a fazer essa leitura corporal, entender o padrão de funcionamento do seu filho e entender o seu próprio padrão de funcionamento, você consegue entender quais são as diferenças e as semelhanças que tem entre vocês que podem gerar conflitos. Ou não, que podem fazer vocês se unirem mais, vocês conseguirem entender o que vocês são compatíveis também e explorar melhor isso em vocês. Então, mãe, sim, o seu filho veio com o manual de instruções. E quem já descobriu, quem já teve acesso a esse manual de instruções, já está conseguindo eliminar isso com os seus filhos, eliminar esses conflitos com os seus filhos. Eu trouxe até para vocês verem aqui alguns depoimentos. Olha só, vejam o que essa mãe falou. Pri, estou passando para te dar um retorno da minha análise com a minha filha. Estou impressionada. Ainda nem recebemos o nosso mapa e nossa relação já mudou drasticamente. Ela está mais carinhosa, tem conversado mais comigo e a maioria dos conflitos estamos resolvendo de boa. Não tenho palavras para agradecer. Sinto que estou tendo minha filha de volta. Aqui foi uma cliente, ela tinha feito, né, a análise e não tinha nem recebido esse mapa. E só pelas coisas que eu passei para ela na devolutiva, ela já conseguiu entender o padrão de funcionamento dela e da filha e já conseguiu ajustar a comunicação. Então, mãe, eu quero que você saiba que existe uma oportunidade, que existe uma forma, sim, única e diferente, que você não viu em nenhum outro lugar, de você olhar para o seu filho e entender o padrão de funcionamento dele. E a partir do momento que você entende, você consegue ajustar a comunicação, ajustar a forma de reagir, a forma de lidar com ele para conseguir eliminar esses conflitos. Olha só, outra. Eita, voltou aqui. Outra mãe. Imagina recuperar o diálogo com o seu adolescente. Imagina que você não está conseguindo mais ter uma conversa com o seu adolescente. E olha só o que essa mãe disse. Eu estava perdendo minha filha. Ela estava direto de cara fechada para mim e nunca aceitava conversar. Agora, já andou me contando algumas coisas e eu tive que fingir naturalidade para não estragar tudo. Sinto que os conflitos reduziram e ela está me ouvindo muito mais. Imagina, mãe. Imagina sentir que você está conseguindo de novo conversar com a sua filha. Imagina que você sabe exatamente olhar para ela e saber o que falar e como falar para que ela te escute de verdade. Eu venho te dizer que isso é possível, que existe uma forma, que eu já tenho ajudado muitas mães a entender o padrão de funcionamento do seu filho para eliminar os conflitos. Então, mãe, quando surgir um conflito, você vai saber, é possível você saber como ajustar a sua comunicação para falar com o seu filho. Porque você já vai entender que, às vezes, aquela reação dele não é rebeldia, não é desobediência, é o padrão de funcionamento, é o cérebro dele tentando protegê-lo de alguma reação. Então, você pode contornar a situação através da forma que você fala, colocando os limites, colocando seus valores, ensinando os seus valores, tudo que você quer passar para o seu filho de uma forma que funcione para ele. Sabe quando uma nutricionista, um médico te passa uma receita que ela é específica para o que você precisa? Às vezes o remédio que funciona para uma pessoa não vai funcionar para outra, não é assim? Então, o padrão de funcionamento do seu filho é assim também. Tem questões que são normais e gerais na adolescência, no desenvolvimento do adolescente, mas tem características que são únicas do seu filho. O seu filho tem um padrão único de comportamento e você pode saber como entender esse padrão, como ler esse padrão, tá? E é sobre isso que eu quero que você entenda, tá? Não é porque ele não te ama, não é porque ele não quer falar com você, é porque ele funciona de outro jeito.
E quando uma mãe entende o padrão de funcionamento do filho, ela sabe exatamente como se comunicar com ele e a relação muda totalmente. E aí eu vou falar para vocês um pouquinho dessas características agora, que estão no formato do nosso corpo. Eu trouxe aqui para vocês esse desenho do boneco do medo do filme Divertidamente. Não sei aqui se vocês já viram esse filme, a maioria deve ter visto, porque até recentemente foi lançado o 2, né? Muitas pessoas viram. Mas os 5 personagens principais do episódio 1, tá? Eu tenho até aqui os bonequinhos deles aqui, que é o medo, a tristeza, a alegria, o raiva e a nojinho. Eu utilizo esses personagens para mostrar um pouquinho do que é o padrão de comportamento, né? O padrão físico do seu filho e que reflete um padrão de comportamento, nas características dele, tá? Então, imagina que o seu filho é aquele que tem uma mente criativa e ele é retraído, ele é, né? Ele tem uma introspecção forte. Provavelmente o seu filho vai ter essa característica física aqui, ó. Ele vai ter o rosto alongado, os olhos, às vezes, esbugalhados, olhos grandes, às vezes uma olheira funda, ele vai ser magrinho, com quinas aparentes, como se fosse esse formato que está aqui, ó, de um retângulo. Tá vendo? Assim, ele é mais quadradinho, mais comprido, mais alongado. Isso é uma característica física que a gente olha. Claro que existe uma forma de você conhecer detalhes, várias características para você identificar no seu filho e o padrão de comportamento dele. Mas eu estou dando uma noção só para você aqui ver como que o nosso corpo ele fala sobre o nosso padrão. Então, se o seu filho mais ou menos tem esse formato aqui, mais alongado, com quinas, né, com a testa, com uma entrada na testa, ele tem uma mente muito criativa e ele é muito, né, de introspecção, ele é o tipo de filho retraído. Então, ele vai ver no mundo da imaginação, a cabeça dele vai estar cheia de ideias, ele vai ser muito criativo, mas ele pode ser muito também desconexo da realidade, ele pode viver no mundo dele, às vezes ele pode querer se fechar muito, ficar isolado, então às vezes ele reage de uma forma e você está pensando que é um problema para ele, que ele está passando por um problema, mas às vezes não, às vezes é só o padrão dele funcionar. Então, por exemplo, vamos supor que você às vezes fala para ele, né? Você pensa, né, no seu filho que ele tem uma característica diferente e, por exemplo, quando ele reage com irritação, às vezes ele só está tentando se afirmar. Quando ele responde atravessado, às vezes ele está tentando dizer que está mudando. Às vezes, quando ele se fecha no quarto, ele às vezes só está regulando a própria emoção, né? O filho que ele é muito criativo, que ele tem essa introspecção muito forte, às vezes ele não gosta de estar muito no contato com muitas pessoas, ele, no ambiente que você tiver, ele não vai querer ficar cumprimentando as pessoas, ficar junto, às vezes ele vai olhar para as pessoas, vai baixar a cabeça. Seu filho é assim? Que você chega no ambiente, ele fala com as pessoas meio assim, todo tímido, ele é introspectivo, ele é esse filho retraído, criativo. E, às vezes, ele ignora você, mas, na verdade, ele está sobrecarregado. Não é que ele está frio, é que ele já desgastou muito a bateria social dele, ele está sobrecarregado. Então, você precisa aprender a ler os comportamentos dele para entender o que ele está falando sem que ele precise abrir a boca. Imagina, mãe, você conseguir olhar para o seu filho e entender o que ele está passando, o que ele está pensando sobre aquelas situações, por que ele está tendo aquele comportamento, sem ele nem precisar abrir a boca, sem ele nem precisar falar com você. É exatamente essa oportunidade que eu vou te mostrar amanhã. Como é possível, qual é o caminho para você entender de fato essa mente do seu filho, sem que ele nem precise abrir a boca. Então, não perca por nada esse episódio de amanhã, porque amanhã eu vou te mostrar essa oportunidade, esse caminho para você entender completamente a mente do seu filho e eliminar os conflitos tão comuns nessa fase. Então, fica comigo amanhã. Bote seu alarme lá para despertar e já fica atento. Então, às vezes, quando ele te ignora, ele só está sobrecarregado. Ele não está frio. Quando ele te afasta, às vezes ele está tentando criar a identidade dele. Então, ele às vezes quer afastar você, a sua autoridade, a sua autonomia, porque ele quer ter um espaço, ele quer se desenvolver, ele quer descobrir quem ele é. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento dele. Então, não é sempre que ele está querendo te rejeitar. Nem sempre ele está te rejeitando. Sabe aquela coisa que às vezes o filho não quer que você vá até a porta mais da escola? Antes você ia, chegava na frente da escola,
dava beijinho, abraçava e tudo. Agora ele quer que você deixe ele lá na esquina da escola para ele começar a ir andando sozinho. Às vezes ele não quer que você fique perto dos amigos, que você abrace, beije perto dos amigos. Por quê? Não é porque ele está te rejeitando, mãe, não é porque ele não gosta disso. É porque lá no fundo ele está descobrindo a identidade dele, ele quer mostrar que ele tem autonomia, que ele é independente, que ele não é mais o filhinho da mamãe, sabe? E às vezes, claro que a gente tem que falar com ele sempre para que ele comunique, ensiná-lo a comunicar essas coisas que ele quer de forma respeitosa, porque nada justifica que ele perca com o respeito com a mãe, com o pai, mas às vezes a gente precisa dar um determinado espaço para ele. Às vezes a gente vai observar que tem momentos que a gente precisa dessa autonomia. Afinal de contas, a gente está criando e desenvolvendo o nosso filho para que ele não dependa da gente. A nossa função é desenvolver o nosso filho para que ele não dependa da gente. Lembre disso, mãe. Por mais que a gente queira o nosso filhinho, ó, debaixo das nossas asas, debaixo dos nossos olhos, e a gente queira controlar muitas vezes tudo, nós podemos dizer que somos uma mãe bem-sucedida, que fizemos um bom trabalho, quando nós vemos o nosso filho se tornando independente, quando nós vemos o nosso filho começando a tomar boas escolhas, boas decisões, começando a ter autonomia, começando a fazer as coisas por conta própria. Se a gente ensina o nosso filho a não depender da gente, a gente ser desnecessária. A gente tem que ensinar o nosso filho a ser desnecessário. Mesmo que a gente ensine sempre a ele honrar e respeitar, e demonstrar amor. Mas não depender da gente. Essa é a nossa maior missão. E para que a gente faça isso com sucesso, e que a gente aproveite essa fase da adolescência, que a gente viva a adolescência, porque conforme eu falei no episódio 1, eu escolhi esse nome Viva a Adolescência, porque a gente não tem que encarar a adolescência sempre como um peso. Ah, é um peso que vai passar, uma fase que vai passar. Tô louca que passe logo essa fase. Por que você tá louca que passe logo essa fase? É porque você está comunicando errado com seu filho. É porque você não está entendendo o padrão de funcionamento do seu filho. Porque se você entender o padrão de funcionamento dele, você souber como ajustar a sua comunicação para falar com ele, você não vai querer que passe logo essa fase. Você vai querer viver essa fase. Descobrir as coisas juntos com seu filho. Aproveitar cada momento dessa fase junto com seu filho, igual você aproveitou cada uma das outras fases. Igual você aproveitou quando ele estava na sua barriga, igual você curtiu quando ele deu os primeiros passos, quando ele aprendeu a correr, quando ele aprendeu a nadar, quando ele começou a fazer as coisas sozinho. Você pode viver a adolescência como uma fase maravilhosa, uma chance maravilhosa de se conectar com seu filho. Na verdade, pense que se seu filho já está agora na pré-adolescência, falta pouco tempo para ele passar tempo assim com você. Porque daqui a uns anos ele não vai passar mais tempo assim com você. Ele vai viver a vida dele. Essa é a nossa função, ensiná-lo para viver a vida dele. Só que se a gente conectar com ele agora, se a gente criar um bom vínculo com ele agora, mesmo quando ele fica independente, mesmo quando ele vai viver a vida dele, ele vai ter gratidão, ele vai voltar, ele vai dar atenção, ele vai sentir prazer em estar na nossa companhia, mesmo quando ele já tiver a família dele. Ele vai sentir prazer em marcar aquele almoço de domingo, de estar reunido. Não é isso que você quer com o seu filho? Agora, imagina se você agora perde essa oportunidade, se você não se conecta com o seu filho, você sente que esse vínculo vai distanciando, distanciando, e aí sim, ele pode passar por muitos dos problemas que têm acontecido com os adolescentes hoje. Pode vir a sofrer, ou pode vir a se afastar de você, e na fase adulta, ir para bem longe e não querer ter contato com você, imagina. Querer ficar bem longe de você na fase adulta. Então, pensa que agora são os últimos anos que você tem para se conectar com seu filho, para que ele possa ser bem desenvolvido e ter uma boa relação com você, um bom vínculo com ele, e que você possa aproveitar essa fase de viver a adolescência. Então, para você entender um pouquinho desse personagem aqui, eu trouxe essa imagem aqui, que é de um menino que passou um tempo aí atrás na internet, no jornal, passou esse menino. Agora, observando essa imagem, você vê que é o seguinte, esse menino, ele desenhava muito na parede da casa, ele desenhava na escola, nas carteiras da escola. Ele tinha esse costume aí, ele ficava desenhando muito a parede, fazia tudo desenho, riscava, e a mãe e os pais reclamavam com ele, brigavam, limitavam, criticavam, porque ele estava usando a criatividade dele toda. Na escola, ele vivia sendo chamado a atenção. A professora reclamava que ele pichava as cadeiras, que ele riscava, desenhava nas cadeiras. Era o tempo todo fazendo isso.
foi chamar a atenção. Só que os pais, eles entenderam que isso era uma criatividade dele e eles estimularam essa criatividade dele de uma outra forma. Eles só direcionaram essa criatividade dele ao invés de podar essa criatividade. E olha só o que aconteceu com ele. Garoto de 13 anos, que era sempre repreendido por rabiscar na aula, transformou sua paixão em arte e fechou um contrato com a Nike. Olha só, passou nessa notícia. Ele fazia tanta arte que os pais estimularam que ele usasse a criatividade dele. Os pais identificaram um padrão de comportamento dele, algo que ele gostava, algo que poderia ser um dom, que poderia ser uma habilidade dele, e ao invés de podar aquilo ali, ou só criticar ou reclamar, eles direcionaram como o menino podia fazer isso, e o menino se desenvolveu. E olha só que arte que ele fez no tênis, né? Na Nike, essa campanha que ele fez, esse contrato com a Nike, já tem um tempinho isso aqui. E olha a arte dele aqui atrás do quadro. Ele, na verdade, era um artista. Ele é muito do traço desse personagem aqui que eu falei com vocês, do medo, né? Esse personagem do medo, que é o traço criativo. Então, às vezes, se o seu filho vive no mundo da imaginação, se ele tem umas ideias loucas, se ele é muito criativo, mas ele é introspectivo, às vezes ele gosta muito de ficar mesmo no quarto, no videogame, ele não gosta muito de socializar, ele não gosta muito de estar com as pessoas. Claro que a gente tem que estimular o nosso filho a se socializar, mas a gente tem que entender se isso é um padrão do funcionamento dele ou se é porque ele está em sofrimento, porque ele está se isolando mesmo. Por que que é isso? Se você entender que é o padrão de funcionamento dele, você vai saber como direcioná-lo para que ele consiga se socializar nos momentos certos e respeitar alguns momentos em que ele precisa ficar mais quietinho, sem tanta interação social, para que ele utilize a criatividade dele, explore a criatividade dele de outras formas. Entende como que é fundamental você entender o padrão de funcionamento do seu filho? Ó, o outro traço que eu trouxe para vocês, que é essa aqui, né? A tristeza do filme Divertidamente, ela já é aquela adolescente, aquele filho adolescente que tem uma sensibilidade maior e necessidade de conexão. Então, se o seu filho, ele tem esse formatinho de rosto mesmo, esse formatinho de corpo que tá aqui, ó, mais redondinho, se ele é mais fofinho, com as bochechas mais fofinhas, e ele tem, né, esse olhar de quero colo, sabe? Esse pedido assim de quero colo. Ele tem mais sensibilidade, ele tem mais necessidade de conexão. Então, quando você olha para esse padrão corporal dele, que é mais oval, mais fofinho, você entende que é um filho que vai querer mais seu abraço, que vai querer mais seu aconchego, que às vezes, se você não der atenção para ele, às vezes, nosso filho quer a nossa atenção nessa fase ainda, e a gente está muito aqui, ó, tá? Eu tô falando porque isso é um cuidado que a gente tem que ter o tempo todo. Eu também me policio muito para isso. Principalmente às vezes que a gente trabalha com a internet hoje em dia, muitas vezes a gente está no telefone e o nosso filho quer conversar. E se a gente costuma fazer isso muito desde pequeno, quando vai chegar agora na fase da adolescência, a gente vai reclamar que ele está muito tempo no celular e que ele não conversa com a gente. Mas durante quanto tempo ele tentou conversar com a gente e a gente falou, não, meu filho, agora eu não posso, agora eu estou trabalhando. Ou então, não, meu filho, usa aqui o celular um pouquinho agora que eu vou fazer a comida. Usa aqui um pouquinho o celular que agora eu quero descansar. Quantas vezes a gente que abandonou, de certa forma, o nosso filho nas telas, porque a gente estava exausto, porque a gente estava sobrecarregado, ou porque a gente tinha que trabalhar, ou porque tinha que cuidar do jantar, ou porque só queria um minutinho de silêncio para descansar. Quantas vezes a gente acabou empurrando o nosso filho para a tela? Nesse momento, se o seu filho tem muito desse traço aqui, e ele é muito sensível, e ele tem necessidade de conexão, ele se sentiu emocionalmente abandonado. E aí isso pode aumentar a ansiedade, aumentar a depressão. Tudo isso vai interferir no comportamento dele. A forma como a gente age, como a gente se comporta com ele, vai interferir nos traços que ele tem predominante e como ele vai reagir às situações, entende? Então, por isso que é importante a gente entender como que a gente reage às situações, como que a gente está lidando com o nosso filho, porque dependendo do traço que ele tem e dependendo do nosso traço, a gente pode estar tornando aquele ambiente ali, familiar, aquele ambiente onde o nosso filho está crescendo, dependendo das nossas ações, a gente pode estar tornando aquele ambiente tóxico para o traço predominante do nosso filho, para o padrão de funcionamento. E às vezes a reação dele, que a gente considera inadequada, está sendo apenas o cérebro dele achando uma forma de se proteger.
O cérebro dele é aprendendo a viver naquele ambiente e se proteger de uma dor existencial que ele tem, sabe? Daquela dor dos 5 traumas que eu falei no episódio 1, que é a dor do abandono, a dor da rejeição, a dor da manipulação, a dor da humilhação e a dor da traição. Todos nós temos esses 5 traumas. Nós temos isso escrito no formato do nosso corpo, de acordo com a forma como a gente viu e sentiu as coisas que a gente viveu na nossa primeira infância. Então, a gente tem esse padrão. E dependendo de como a gente reagiu nas situações enquanto nosso filho estava se desenvolvendo, a gente criou um ambiente que pode ter sido favorável ou desfavorável para o desenvolvimento desses traços dele. E aí, como que ele viu essas questões? Então, sabe aquela questão de, não é que a gente passa um trauma para ele, mas a gente passa um padrão emocional. Como é que a gente reage às situações? Será que a gente está interferindo na forma como ele vai reagir nas situações? Como é que o traço dele percebe aquilo que está acontecendo, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente fez? Às vezes você fala de uma forma, mas o traço dele interpreta de outra forma. Por isso é tão importante a gente entender o nosso e o dele para a gente ajustar essa comunicação. Outro traço que tem aqui, né? Vou pegar os bonequinhos aqui para poder mostrar para vocês, né? A alegria do filme é o traço da racionalidade, estratégica, liderança. Então, se você tem a sua filha aí, ela tem esse formato de um triângulo invertido, né? Igual tá aqui na bonequinha, tá vendo? Ela tem aqui, ó, um triângulo invertido. Ela é mais larga aqui em cima, mais estreitinha aqui. Na perna, talvez ela tem um quadril assim mais largo, mas a perna vai afunilando. O queixo bem pontudo, sabe? Aquele queixo que vem bem afunilando aqui. Se ela tem bastante desse traço, que é a bonequinha alegria, lembra no filme que a bonequinha da alegria, ela queria manipular tudo, para que tudo aparecesse bem? Então ela queria controlar, ela queria dominar tudo ali para todos. Lógico que a gente quer ficar bem, mas entende que tinha hora que ela não permitia que as outras emoções existissem, que as outras emoções aparecessem, e isso, de uma determinada forma, é prejudicial em alguns momentos, porque todas as emoções têm a sua função. Então, aquela emoção, ela está ali para nos ensinar, para nos mostrar alguma coisa. Então, a gente tem que entender e aceitar as emoções e acolher as emoções, né? E aprender com elas e ajustar. Então, aquele traço que era controlador, ela tem as qualidades dela. Então, é uma boa liderança. Então, é um filho que vai liderar nas brincadeiras, que vai querer controlar tudo, que vai querer mandar nas coisas. Mas muitas vezes ela pode querer bater de frente com você. Porque quando você der uma ordem, esse traço não gosta de ordem. Então, sabe aquele filho que quanto mais você dá uma ordem, mais ele quer bater de frente, ele cresce e quer debater com você, isso acaba aumentando o conflito. Se você entende que ele tem esse padrão de comportamento, ou seja, que ele não gosta de ordem, que ele tende a querer liderar, a querer mandar também, mas que ele gosta de sentir que está ganhando em alguma situação, porque esse padrão ele tem racionalidade, estratégia e liderança. Então, ele raciocina de forma lógica. Ou seja, se você entende que esse é o padrão dele, como é que você vai falar com ele? Como é que você vai ajustar a comunicação para falar com ele? Tudo isso eu vou te mostrar na aula de amanhã, como é essa oportunidade que você tem de entender como lidar com isso. Então, se você entendeu, o seu filho é daquele tipo que, tipo assim, mãe, o que eu vou ganhar com isso? Quando você pede alguma coisa para ele, ele entende logo, o que eu vou ganhar com isso? Eu não gosto de sair perdendo, eu quero estar no controle. Ou ele fica batendo de frente com você, como que você ajusta a sua comunicação para falar com ele? Amanhã eu vou te mostrar uma oportunidade para você entender isso. Como que você pode ajustar a sua comunicação para falar com esse tipo de filho, se ele é assim, estrategista, é racional, é líder. Tudo isso são características. Todos nós e todos esses filhos que têm essas características, nós temos características que são maravilhosas. Todos são. Não tem um que é melhor que o outro. Só que nós precisamos entender como que é o nosso filho para a gente poder potencializar, para a gente ajudá-los a potencializar essas características dele e aquilo que são os pontos fracos, a gente puder ajudá-lo a lidar com isso, a desenvolver, né, a superar essas questões, se desenvolver para não sofrer, né, na vida adulta, para poder desenvolver isso e lidar com as emoções, gerenciar essas emoções dele. Então, é possível a gente entender isso apenas observando o formato do corpo do seu filho, tá? O outro traço que tem aqui é o raiva, né? Esse aqui, vou pegar logo a outrazinha aqui também, ó. O raiva, lembra que tem esse foguinho aqui que ele explode, né? Ele vai guardando e explode. Como que é esse traço aqui? É aquele filho que ele é resistente emocionalmente, ele tem uma força interna. Então, você tem um filho que ele observa tudo que está acontecendo na sua casa e, às vezes, ele
acha que ele é responsável pelo irmão, pelos outros irmãos, ou até por você, se você passar por algum problema, é aquele filho que quer o tempo todo te ajudar, ele quer te servir, ele quer cuidar de você, ele acha que é responsabilidade dele dar conta das coisas também, ele guarda, e quando é para falar dele, ele não fala das emoções dele, ele se fecha, ele fica sendo forte o tempo todo. Normalmente esse filho realmente ele é forte, mas ele tem uma resistência emocional, então ele lida muito bem com isso, mas muitas vezes ele guarda, 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 e uma hora ele pode acabar explodindo. E como que é o corpo desse filho, ó? É tipo um quadradinho mesmo. É igual esse aqui, ó. É troncudinho, é quadradinho, é denso, sabe aquela musculatura densa? Se o seu filho é mais quadradinho, mais troncudinho, com um bumbumzinho para dentro, mais travadinho, ele tem muito dessa característica. E aí você precisa entender como que você pode falar com ele. O que que ele precisa? Né? Será que ele precisa de segurança? Como é que você pode falar para ele se sentir seguro, para poder eliminar os conflitos? Como que você pode adaptar a sua comunicação para não ter conflitos com ele? Então, tudo isso é possível você entender. Tem uma forma de você observar essas características no seu filho, identificar essas características na personalidade dele e saber exatamente como falar com o seu filho para que ele te escute. E o último traço é a nojinho, né? Que é a perfeccionista. Você tem um filho aí que é perfeccionista? Que sempre quer competir, quer ser o melhor em tudo, quer ganhar, quer estar em primeiro lugar, não quer ser comparado com ninguém, entra no jogo para ganhar mesmo, e é sempre bom naquilo que ele faz tudo assim muito bem, às vezes faz até em cima da hora, mas faz bem feito. Ele busca por excelência e aceitação social. Então, esse filho vai ser um filho que ele, muitas vezes, ele também vai querer ser controlador. Então, quando você for falar alguma coisa com ele, ensinar alguma coisa, ele vai achar que você que está errada, porque ele sabe exatamente o que, que tem que fazer, ele já acha que está certo, ele já acha que é grande o suficiente, e que ele sabe exatamente o que é certo, o que ele tem que fazer, e que você está errada. Sabe aquele filho que mais fala isso? Mãe, você não sabe de nada, eu sei de tudo, que acha que sabe de tudo. E como ele busca por excelência, aceitação, ele acha que sabe de tudo. Mas muitas vezes ele é aquele filho indeciso. Você tem um filho aí que é indeciso? Que fica sempre em dúvida entre duas opções, não sabe o que quer? Ou então que se interessa por várias coisas ao mesmo tempo, mas não foca muito nas coisas, se distrai em várias coisas? Essa é a característica do seu filho. Como que é o corpo desse filho? Vai ser um corpo no formato de uma ampulheta, né? No caso das meninas, né? Mais assim, tipo formato de violão. E nos meninos vai ser um corpo mais definido, né? Vai ser aquele menino que magrinho, que pode ser magro, mas ele tem um corpo definido, harmônico, um rosto harmônico, mais desenhado. É aquela coisa mesmo, lembra da nojinha do filme? Ela queria ser perfeitinha, querer sempre estar bem, ser destaque, quer ser número um, quer ser escolhida. Então, é importante a gente entender que, além do desenvolvimento do cérebro do nosso filho adolescente, existe o desenvolvimento de um padrão de funcionamento, em que cada um tem o seu padrão predominante. Todos nós temos esses 5 padrões, tá? Por quê? Esses 5 padrões de comportamento, né? O filho criativo, o filho afetivo, né? Que é esse aqui, ó, é o filho afetivo, o filho criativo, o filho estratégico, né? O filho perfeccionista, o filho forte emocionalmente, né? Todos esses, nós temos um pouquinho de cada um. Ninguém é uma coisa só, porque todos esses se desenvolveram desde que seu filho estava na barriga, na sua barriga, até os 5 ou 6 anos de idade. Então, cada fase dessa, né? Cada traço desse se desenvolveu em uma fase dessa da primeira infância. Então, como todos nós passamos por isso, todos nós temos um pouquinho de cada um. Mas a forma como a gente viveu aqueles traumas, como a criança sentiu e viveu cada fase dessa lá da primeira infância, né, da gestação até os 5, 6 anos, vai intensificar se ela tem mais de um traço ou de outro. E a combinação desses traços é o que torna seu filho único. E por isso é tão importante você entender o padrão de funcionamento dele para ajustar essa comunicação com o seu filho. E aí, mãe de adolescente, olha o resultado de uma cliente também que conversou. Olha só, tem mais gente querendo entrar aqui. Olha só o resultado dessa cliente. Olha só o resultado dessa cliente aqui, que também entendeu o padrão de funcionamento da filha, tá?
Vou Eu deixar... melhorei bastante no tratamento com a minha filha, que é adolescente de 14 anos. Ajudou a ter um vínculo maior com ela. A gente tem uma comunicação maior diante das falhas, que às vezes geravam conflitos, e também diante das alegrias. E eu continuo recomendando para outras pessoas amigas. Amigas também já fizeram. Agora eu já posso entender. Recomendo não só a análise, mas todo o pacote. Viu só? Então, mãe de adolescente, o que eu quero que você entenda hoje? O seu filho, não é questão do seu filho ser difícil, é que ele está em desenvolvimento e ele funciona de um jeito diferente. E o funcionamento dele faz o sentido. Ele é exatamente do jeito que ele tem que ser. Ele tem o seu padrão de funcionamento, que é diferente do seu, que é diferente de um outro filho que você tenha, talvez. Por isso que às vezes é tão difícil lidar com cada um deles. E quando você entende isso, a comunicação flui, tá? Então, por que eu estou falando isso para você? Porque é importante você entender, mãe, que quando você vai tentando manter o contato do jeito que ele funcionava quando era na infância, não vai funcionar da mesma forma. Aí você está perguntando demais, às vezes você está esperando respostas suaves dele, mas você está falando de uma forma que ele funciona diferente, ou às vezes você está tentando aconselhar de um jeito que você aconselhava quando ele era criança, e o jeito dele agora mudou, o padrão dele está mudando, o cérebro dele está mudando, então você precisa falar com ele agora do jeito que ele funciona. Você precisa ouvir também o que ele tem para falar. A gente precisa ouvir, porque quando ele é pequeno, a gente vai ensinando, a gente vai colocando ali. E agora ele está conhecendo coisas novas. E a gente precisa deixar esse canal de comunicação aberto para que ele fale com a gente. E quando ele vem falar alguma coisa, como que a gente reage? Porque se ele vem falar alguma coisa e a gente já considera que aquilo que ele está falando talvez seja errado, e a gente já vai brigando, a gente já vai, mas como é que você fez isso? Por que você fez isso? Não podia fazer isso. Olha, se a gente já vai com um monte de pedra na mão, brigando e criticando aquilo que ele veio falar, a gente está como se fechando aquela porta de diálogo. Ele não vai vir de novo falar. Porque toda vez que ele vir de novo falar, ele vai lembrar, não, aquela vez que eu falei, minha mãe brigou a beça comigo, ela reclamou, gritou, falou, me botou de castigo, não sei o quê, eu não vou mais falar nada. Aí ele se fecha, e aí você perde essa conexão com ele. Então, quando ele vir falar alguma coisa, aproveita aquela oportunidade, escuta sem julgamento. Depois você vai direcioná-lo se aquilo ali foi uma coisa que é inadequada. Você vai direcioná-lo para o certo, mas você tem que deixar sair do coração dele o que ele pensa sobre as situações. Então, às vezes, se o seu filho ele não se comunica, se ele não fala, se ele não abre, aproveita oportunidades para fazer isso. Às vezes, um filme que você coloca para vocês assistirem juntos, e aí uma cena que aconteceu lá no filme, que talvez seja uma cena que você se preocupa com alguma situação, procura saber a opinião dele sobre aquilo ali no filme. O que ele acha daquela situação, de como o personagem reagiu, de como o personagem falou, de como o personagem fez alguma coisa ali. O que ele pensa sobre isso? Então, às vezes, para você não saber exatamente dele, porque às vezes ele não vai querer falar especificamente dele, de um problema, de alguma coisa que ele esteja passando, mas se você estiver vendo um filme ali com ele, né, um desenho, alguma coisa que você estiver vendo com ele, você pode, usando aquele personagem do filme, procurar saber como o seu filho pensa e reagiria diante de uma situação daquela. Então, você pode utilizar esses recursos de histórias, de contando histórias, para saber a opinião do seu filho, sem estar perguntando diretamente para ele o que está acontecendo com ele. Sabe? Se ele tem mais essa dificuldade de conexão. Então, tudo isso eu vou mostrando para quem, né, as minhas clientes, as pessoas que passam por mim, eu vou mostrando dentro do padrão de funcionamento do seu filho, como que você pode ir adequando essa comunicação para ir buscando as coisas que estão lá no coração dele, sabe? Para ele ir se abrindo, para você ajustar essa comunicação e aproximar o vínculo. Além de várias outras oportunidades e situações que você pode fazer no seu dia a dia para conectar esse vínculo com ele. Então, ó, às vezes, o seu filho ele só está em outra fase, então ele tem outro funcionamento, uma outra linguagem emocional, tá? Então, é como se vocês dois estivessem falando línguas diferentes, sabe? Sem você entender o padrão de funcionamento dele, é como se você estivesse falando línguas diferentes. É como se você falasse assim, eu só quero te ajudar, meu filho. E ele entende, você não confia em mim, mãe. É como se você falasse, calma, não precisa responder assim. E ele, mãe, mas você não me entende.
É como se você falasse, por que você não conversa mais comigo, meu filho? E ele pensasse, para de me pressionar, você está me pressionando para falar tudo para você. É como se você falasse, por que você não conversa comigo? E ele te disse para não te pressionar o tempo todo. Então, não é porque ele não te ama, não é porque ele não quer falar com você, é porque ele funciona de outro jeito, tá? Então, se você entender o padrão de funcionamento dele, exatamente, você vai saber exatamente como se comunicar com ele. Então, para você ver isso na vida real, amanhã eu vou te mostrar exatamente como é possível, qual é esse caminho para você entender o padrão de funcionamento, tá? E você percebeu nesse depoimento que eu mostrei, como que não foi a situação que ela mudou o filho, ela mudou a forma de se comunicar, porque ela entendeu o funcionamento da filha dela, e quando a mãe muda a forma de se acessar, o adolescente, ele muda a forma de responder. Então, sempre pensa nisso, na questão da reação. Se você mudar a forma de acessar o seu adolescente vai mudar a forma de reagir, de te responder. E para isso, você precisa entender o jeito dele funcionar. Então, o que eu quero que você entenda hoje é isso, tá? Que o seu filho não é pessoal, ele está mudando, ele está na fase de mudança, mas essa é a melhor fase para você se conectar com ele, e ele precisa de você agora mais do que nunca. Então, mãe, amanhã, no último episódio da Jornada Viva a Adolescência, eu vou te mostrar qual é esse caminho para vocês dois. Então, você já entendeu a sua dor no episódio 1, né? Por que você acha que seu filho está mudando e que é culpa sua e como que você pode ajustar isso. Na aula de hoje, você entendeu que seu filho tem um padrão de funcionamento diferente, que o cérebro dele está mudando, o corpo dele está mudando, e o corpo dele revela como a mente dele funciona. E amanhã eu vou te mostrar que quando você entende o seu padrão e você entende o padrão do filho, vocês acham esse caminho para essa comunicação entre vocês dois, tá? Eu vou mostrar como que essa comunicação se alinha, qual o caminho para essa comunicação se alinhar. Eu vou te mostrar que é possível voltar a conexão com o seu filho adolescente, se você sentiu que já perdeu, e se você não perdeu ainda, mas você quer evitar que se perca agora nessa chegada da adolescência, é possível, eu vou te mostrar o caminho para isso, qual a oportunidade que você tem para isso. E vou te mostrar também como que nessa fase agora dos 10 aos 14 anos, você pode realmente viver essa adolescência de forma mais leve, com diálogo, com vínculo. Então, amanhã é a última aula do episódio Jornada Viva a Adolescência. Eu te espero, não falta amanhã. Só tem uma coisa que eu quero pedir para você. Se você printar aqui a nossa tela agora, a gente está encerrando. Se você printar e você for lá e repostar, tá? E me marcar, você vai concorrer a uma sessão de análise comigo. E também, se você estiver lá no grupo, você vai receber o PDF com os pontos principais do episódio 1, do episódio 2 e do episódio 3, que nós teremos amanhã. Você vai receber o PDF, você vai receber um exercício para fazer emocional, para já entender algumas características do seu filho e como adequar a sua comunicação, né? O que está errando aí nessa comunicação com o seu filho. E se você printar aqui a tela agora e você marcar lá no Instagram, você vai concorrer a uma sessão de análise comigo, onde eu já vou falar qual é o seu traço predominante e por que isso pode estar gerando um conflito com o seu adolescente. Então, aproveita agora, tá? Pode tirar o print e pode me marcar lá, que você vai concorrer, e no episódio de amanhã eu vou falar o que você vai ganhar e você não vai se arrepender. Então, eu te espero amanhã. Entra também no grupo, se você não está no grupo do WhatsApp, entra no grupo para receber o link do último episódio e é por lá que eu vou te mandar tudo, tá bom? Então, entra no grupo, printa aqui a tela, me marca lá para você concorrer a uma sessão de análise comigo e entra no grupo para você receber o PDF com os principais pontos do episódio de hoje e receber também um exercício emocional para você entender o padrão de funcionamento, já o que está errando aí nessa comunicação com o seu filho, para você já começar a mudar e transformar essa relação com o seu filho. Te espero amanhã, 8 horas da noite, já coloca as notificações e marca lá no seu celular, já bota a notificação para você não perder o encontro de amanhã. Muito obrigada por ter ficado até aqui.